Continuando, interpretação analógica. Interpretação analógica quer dizer que há uma fórmula causuística que servirá de norte ao intérprete. Segue-se uma fórmula geral, uma fórmula genérica. Inicialmente, o código, atendendo ao princípio da legalidade, detalha todas as situações que quer regular e, posteriormente, permite que tudo aquilo que a elas sejam semelhantes possa também ser abrangido, seja abarcado pelo mesmo artigo. Temos como exemplo o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, como a seguinte redação. Parágrafo 2º. O artigo 121 diz matar alguém. Tá? Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, vamos ao inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Quando o legislador fez inserir as expressões, abre aspas, ou por outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ele quis dizer que qualquer outro meio dissimulado ou que cause excessivo sofrimento à vítima e aquele que possa trazer uma situação de perigo a um número indeterminado de pessoas, embora não elencados expressamente por esse inciso, estão também por ele abrangidos, abarcados. Em virtude disso, qualificam o crime de homicídio, crime qualificado. Podemos perceber que há uma fórmula causuística, ou seja, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura. O código fez seguir uma fórmula genérica, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Temos duas situações. A fórmula casuística, onde ele discrimina o que ele pode dizer, o que vem em sua mente, ou seja, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, só que não tem como descrever milhões de coisas, né? Nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo pensamento. Aí ele faz o quê? A fórmula genérica, ou outro meio insidioso ou cruel, como esse, asfixia, tortura, explosivo e tal, ou que possa resultar perigo comum. Né? Então é a maneira dele, com um único artigo, ele abarca tudo que ele quis nessa linha, sem ter que descrever. Forma casuística, ele descreve, só que chega um limite. Aí ele vem com a fórmula genérica, que abarca, que faz o fechamento do artigo e engloba. Porque de repente a pessoa foi morta, crime qualificado, artigo 121, inciso 3, mas não foi com emprego de veneno, não foi fogo, não foi explosivo, não foi asfixia e não foi tortura, mas foi um outro meio insidioso ou cruel. Ok? Justamente para a defesa não alegar, não, mas não pode ser qualificado, não está tipificado, mas com essa parte, com essa fórmula genérica, aí ele consegue abarcar. Percebe-se que, da mesma forma que a interpretação extensiva, a interpretação analógica amplia o conteúdo da lei penal, com a finalidade de nela abranger hipóteses não previstas expressamente pelo legislador, mas que por ele foram também desejadas. Só que não tem como ele descrever todas as formas insidiosas possíveis e imagináveis. Então ele usa a fórmula genérica para fazer esse fechamento. Ele, na fórmula casuística, ele consegue descrever emprego de veneno, emprego de fogo, asfixia, tortura, explosivo. Ele começa a discriminar, mas chega um momento que ele fala assim, vou botar aqui a fórmula genérica para fazer um fechamento, onde ele diz outro meio insidioso ou cruel, beleza? Que possa resultar perigo comum. Tá? Podemos, portanto, entender que a interpretação extensiva é o gênero, no qual são espécies a interpretação extensiva em sentido estrito e a interpretação analógica. Como, então, poderemos diferenciar ambas as espécies analisando a lei penal? Olha só. Se para abranger situações não elencadas expressamente no tipo penal, o legislador nos fornecer uma fórmula casuística, seguindo-se a ela uma fórmula genérica, faremos aqui uma interpretação analógica. Caso contrário, se embora o legislador não nos tenha fornecido um padrão a ser seguido,
tivermos de ampliar o alcance do tipo penal para alcançarmos hipóteses não previstas expressamente, mas queridas pelo legislador, estaremos diante de uma interpretação extensiva em sentido estrito. Interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil. A interpretação conforme a Constituição é um método de interpretação por meio do qual o intérprete, de acordo com uma concepção penal garantista, procura aferir a validade das normas mediante seu confronto com a Constituição. As normas infraconstitucionais, ou seja, Código Civil, Código Penal, são tudo normas infraconstitucionais, devem sempre ser analisadas, interpretadas de acordo com os princípios informadores da Constituição, não podendo de modo algum afrontá-los, sob pena de ver judicialmente declarada sua invalidade, seja mediante o controle direto de constitucionalidade, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo controle difuso, atribuído a todos os juízes que atuam individual, caso juízes singulares, monocráticos ou coletivamente, através dos colegiados dos tribunais, mediante uma interpretação conforme a Constituição, de acordo com a lição de Manuel Messias Peixinho. O mestre nos brinda dizendo o seguinte, abre aspas, reconhece a supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico, não só estabelecendo uma hierarquia de uma lei superior sobre outra de nível inferior, como também exercendo uma vigência da constitucionalidade das leis. Fecha aspas. Como bem destacou Paulo de Souza Queiroz, abre aspas, como guardião da legalidade constitucional, a missão primeira do juiz, em particular do juiz criminal, antes de julgar os fatos, é julgar a própria lei a ser aplicada. É julgar, enfim, a sua compatibilidade formal e substancial com a Constituição, para se entender lesiva à Constituição, melhor dizendo, interpretá-la conforme a Constituição ou, não sendo isso possível, deixar de aplicá-la, simplesmente declarando a inconstitucionalidade. Deverá o julgador, a título de exemplo, aferir se a norma penal atendeu ao princípio da proporcionalidade, fazendo uma comparação entre ela e os demais tipos penais, a fim de saber se o bem que por ela fora protegido goza da importância que motivou a combinação da pena nele prevista, ou ainda buscar preservar a igualdade de tratamento, conforme se verifica pelo julgado da Segunda Câmara Criminal do extinto Tribunal do Rio Grande do Sul, colacionado por Paulo de Souza Queiroz, que, segundo o ilustre Procurador da República, abre aspas, considerou que, embora o artigo 34 da Lei nº 9.259, de 95, ao permitir a extinção da punibilidade pelo recolhimento do tributo nos crimes contra a ordem tributária e previdenciária, violasse o princípio da igualdade, deveria, no entanto, ter seus efeitos estendidos para as demais hipóteses de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Bom, vamos falar agora em matéria os questionamentos que a interpretação da lei penal sucede. Será que mesmo depois de utilizados todos os meios necessários e adequados a fim de buscar o verdadeiro alcance da norma, da lei, se ainda persistir a dúvida no âmago do intérprete, né, podemos aplicar o princípio do indúbio pro réu, ou seja, a dúvida em matéria de interpretação da lei penal deve ser levada em benefício do agente que supostamente praticou a infração penal? Com a finalidade de responder a essa indagação, surgiram 3 correntes. A primeira dela aduz que, nos diz, em caso de dúvida de interpretação, esta deve pesar em prejuízo do agente, indúbio pro societate, tá? Na dúvida a favor da sociedade. Já a segunda corrente pressiona que a dúvida de interpretação teria de ser resolvida pelo julgador, podendo ser contrária ou a favor ao réu. A última corrente nos diz o seguinte: de posição mais adequada aos métodos de interpretação da lei penal, preconiza que, havendo dúvida em matéria de interpretação, deve esta ser resolvida em benefício do agente. É o famoso indúbio pro réu, ou seja, em dúvida a favor do réu. É a posição defendida por Nelson Gria. O mestre nos diz o seguinte, abre aspas, no caso de irredutível dúvida entre o espírito e as palavras da lei, é força acolher em direito penal, irrestritamente, o princípio do indúbio pro réu, isto é, o mesmo critério de solução nos casos de prova dúbia no processo penal, desde que não seja possível descobrir-se a voluntas legis
deve guiar-se o intérprete pela conhecida máxima favorável sunt amplianda, odiosa restringenda, o que vale dizer, a lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ou ao réu e extensivamente no caso contrário. Vamos falar agora de analogia. Analogia não é interpretação da lei penal. Não confunda interpretação analógica. Essa é a casca de banana. É isso que a galera que lê de uma forma superficial cai direto. Interpretação analógica é uma coisa, tá? Analogia é integração. Olha só, define-se a analogia como uma forma de autointegração da norma, consistente em aplicar a uma hipótese não prevista em lei, ou seja, uma lacuna, um vazio, a disposição legal relativa a um caso semelhante, parecido, atendendo-se assim ao brocádio ubi edem ratio, ubi edem leges dispositio, ou seja, Luiz Regis Prado aduz que, abre aspas, por analogia, costuma-se fazer referência a um raciocínio que permite transferir a solução prevista para determinado caso a outro não regulado expressamente pelo ordenamento jurídico, mas que comparte com o primeiro certos caracteres essenciais ou a mesma ou suficiente razão. Isto é, vinculam-se por uma matéria relevante, simile ou apare. Aplicando-se a analogia, atende-se, outro sim, ao artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a matéria do nosso próximo estudo. Na parte de Direito Civil, a gente começa com a LINDB e depois vai para o Direito Civil, vai estar disponível na nossa playlist. Consulte e dê seu like, tá? Chame os amigos, parentes e colegas que fazem direito ou não para consultar a nossa lista, tá? Nossa playlist lá, tá? Bom, o artigo 4º da LINDB nos diz o seguinte: LINDB é o quê? Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro. Abre aspas. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bom, com essa fórmula, mesmo que para determinado caso não haja norma expressa regulando, o juiz não pode eximir-se de julgá-lo, não pode se ausentar. Não tem lei, eu não vou julgar, não tenho nada, nenhuma lei abstrativamente que eu possa aplicar no caso concreto, então eu vou me omitir. Negativo, tá? Embora ocorra uma lacuna na lei, o mesmo não ocorre com o sistema jurídico penal, que se tem por perfeito em suas normas incriminadoras. Tudo aquilo que não for expressamente proibido é permitido em direito penal, tá? As condutas que o legislador deseja proibir ou impor sob a ameaça de sanção de pena devem vir descritas de forma clara e precisa, de modo que o agente as conheça e as entenda sem maiores dificuldades. O campo de abrangência do direito penal, dado seu caráter fragmentário, é muito limitado. Se não há previsão expressa da conduta que se quer atribuir ao agente, aquele que praticou o ato, é sinal de que esta não mereceu a atenção do legislador, ou seja, a tutela jurídica penal, embora seja parecida com outra já prevista pela legislação penal. Quando se inicia o estudo da analogia em direito penal, devemos partir da seguinte premissa, abre aspas, é terminantemente proibido, em virtude do princípio da legalidade, princípio da reserva legal, o recurso à analogia, quando esta for utilizada de modo a prejudicar o agente, seja ampliando o rol de circunstâncias agravantes, seja ampliando o conteúdo dos tipos penais incriminadores, a fim de abranger hipóteses não previstas expressamente pelo legislador, etc. Nesse sentido, é a lição de Fabrício Leira, que nos diz o seguinte: em matéria penal, por força do princípio da reserva legal, não é permitido, autorizado, por semelhança, tipificar fatos que se localizam fora do raio de incidência da norma, elevando-os à categoria de delitos. No que tange às normas incriminadoras, as lacunas, porventura existentes, devem ser consideradas como expressões da vontade negativa da lei e, por isso, incabível. Se torna o processo analógico. Nestas hipóteses, portanto, não se promove a integração da norma ao caso por ela não abrangido. E quer dizer o seguinte:
A analogia é a integração da norma, não é a interpretação, tá? Interpretação analógica, sim, existe no direito penal. Agora, analogia, que é uma integração, não. Partindo desse raciocínio, podemos fazer a seguinte distinção entre analogia em bonam partem e analogia em malam partem. A aplicação da analogia em bonam partem, além de ser perfeitamente viável, beneficiar o réu, é muitas vezes necessária para que, ao interpretarmos a lei penal, não cheguemos a soluções absurdas. Se a analogia em malam partem já deixamos entrever, é aquela que, de alguma maneira, prejudica o agente. A chamada analogia em bonam partem, ao contrário, é aquela que beneficia o réu. A título de exemplo, imagine-se a hipótese prevista no inciso 1 do artigo 181 do Código Penal, que diz ser isento de pena quem pratica qualquer dos crimes previstos no título 2, crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge durante a constância da sociedade conjugal. Cuida-se, em caso, da chamada escusa absolutória ou imunidade penal de caráter pessoal, por meio da qual, por questões de política criminal, entendeu por bem o legislador em não punir o cônjuge que, por exemplo, viesse a subtrair, sem violência ou grave ameaça, um bem pertencente ao outro cônjuge. São situações comuns no dia a dia do casal, como a hipótese em que o marido ou a esposa, sem o consentimento do outro ou a aprovação do outro cônjuge, dele subtrai certa quantidade de dinheiro. Aqui, de acordo com a regra constante do artigo 181, inciso 1 do Código Penal, embora o fato pudesse ser considerado como típico, ilícito e culpável, né, que é o tripé do crime, para ser crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável, ao mesmo tempo, concomitantemente. Não seria punível. Agora, se a subtração tivesse sido levada a efeito pelo companheiro que vivia maritalmente com o outro, de acordo com o conceito de união estável, seria razoável puni-lo em virtude de não ter sido mencionado expressamente pelo citado artigo 181, inciso 1 do Código Penal? A resposta só pode ser negativa, pois tal como ocorre como o cônjuge, claro que se estende ao companheiro. Por questões de política criminal, não se justificaria sua punição que, caso viesse a ocorrer, certamente atingiria a relação do casal. Nesse caso, podemos aplicar o raciocínio relevante à analogia em bonam partem, ou seja, não só marido e mulher legalmente, cônjuge no caso, e união estável, companheiro e companheira, também abrange, abarca o companheiro e companheira. Não obstante a possibilidade de utilização, a analogia com a finalidade de beneficiar de qualquer modo o agente, devemos observar a escorreita lição de Assis Toledo, quando diz que, abre aspas, é preciso notar, porém, que a analogia pressupõe falha, omissão da lei, lacuna, não tendo aplicação quando estiver claro no texto legal, que a mens legis quer excluir de certa regulamentação determinados casos semelhantes. A analogia em malam partem, na definição de Vicente Cerniacho e de Roberto Lira Filho, abre aspas, significa a aplicação de uma norma que define o ilícito penal, sanção ou consagre occidentalia delicti, qualificadora, causa especial de aumento de pena e agravante, a uma hipótese não contemplada, mas que se assemelha ao caso típico, evidentemente, porque prejudica e contrasta o princípio da reserva legal, é inadmissível, conforme as precisas lições de Rogério Sanches Cunha, nosso promotor e excelente doutrinador. Ainda podemos fazer a distinção entre analogia legis e analogia iuris, quando assevera a analogia legis é caracterizada pela utilização de outra disposição normativa para integrar a lacuna existente no ordenamento jurídico, enquanto que a analogia iuris se caracteriza pelo emprego de um princípio geral do direito para regular um caso semelhante, também diante da inexistência da norma aplicável. Bom, vimos que é possível o recurso à chamada analogia em bonam partem para beneficiar o réu, uma vez detectada a hipótese de lacuna, falha e omissão da lei. Aí você vai usar a analogia em bonam partem, em benefício do réu. Assim, para que seja preservado o princípio da isonomia, da igualdade, deverá o julgador aplicar ao caso concreto, para o qual não existe regulamentação legal, a norma relativa à hipótese que lhe seja similar, parecida.
atuando dessa maneira, ou seja, ampliando o alcance da lei a outras situações que não foram objeto de regulamentação expressa. Estará o julgador, aqui entendido os juízos monocráticos e os colegiados, juízes monocráticos, juiz de primeira instância. Colegiados são os tribunais, segunda instância em diante, funcionando como um legislador positivo. Ao contrário, quando reconhece a inconstitucionalidade de determinado diploma penal, seja por meio do controle concentrado, exercido pelo STF, seja por meio de controle difuso, inerente a todo julgador, estará exercendo as funções de um legislador negativo, impedindo, outro sim, a aplicação da lei ao caso concreto. Tá? Vamos ver agora, no terceiro e quarto bloco desse assunto de interpretação, uma outra maneira da interpretação, tá? Visto por outros autores também. Forte abraço, continuo com você, continue comigo.